Evangelho de Marcos, capítulo 12. 12 de Marcos. Iremos ler o verso 1º ao 12º. Se todos os irmãos que têm Bíblia acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Amém. A parábola dos lavradores maus. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado ao tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram, e a outros mataram. Tendo eles, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Somente até aqui, irmãos. Amém. Parábola dos lavradores maus. Palavra que o Senhor tem nos mandado nesta manhã. A vinha tem dono. É do Senhor. O Evangelho de Marcos, irmãos, é um evangelho que as pessoas mais entendidas entendem como um evangelho mais simples. João Marcos era muito jovem no tempo de Cristo e ele não foi discípulo do Senhor pela idade. Mas João Marcos teve uma vida apostólica, teve uma vida de disseminação, de orientação, de evangelização ao caminho, ao novo caminho, que é o caminho de Cristo. E Pedro, já encerrado em prisões, narrou o Evangelho, a história que ele havia vivido décadas antes, e narrou para João Marcos, de maneira como Pedro era, um homem mais rudimentar, mais simples, a narrativa, sob o ponto de vista dele, da vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Num tempo, irmãos, em que os apóstolos, por uma situação política da época, que já se repetiu algumas vezes,
onde havia perseguição a todo aquele que proclamasse a vida, que seguisse os caminhos, os preceitos de Cristo, por uma questão política. Esses apóstolos foram perseguidos e morreram, todos ao fio da espada, todos com mortes difíceis, duras, com exceção a João. João Marcos diz os estudos que foi arrastado por uma cidade muito politizada, se não me engano, Alexandria. Foi arrastado vivo até que morresse pelas ruas da cidade. Tudo para marcar a violência daqueles que seguissem Cristo. E aqui, irmãos, o que o Senhor nos revela, nos desperta neste culto, é uma parábola, uma anunciação, onde Cristo, falando por parábolas, que era muito comum à época, o ensino através de histórias, já compartilhava o que haveria de acontecer. Pois o povo judeu, um povo amado por Deus, um povo separado para uma obra de benção na terra, negaram os mandamentos, as orientações da lei, dos profetas, e reincindiam em praticar atos e caminhos reprováveis na presença de Deus, adorando a outros deuses, adorando a outras imagens. No meio evangélico há uma disseminação a respeito de imagens, que devemos desconstruir esse modelo, porque imagens que falamos aqui, as Escrituras narram, são deuses outros. A deusa da fertilidade, o deus do mar, o deus, são Baal, são outras referências que não o Deus Criador de todas as coisas. E por recorrência desses erros, o Senhor Deus acabou enviando à terra o próprio Filho, simbolizando aqui nessa parábola o próprio Filho que foi ter parte com os lavradores maus. E eles também o mataram. Amados e queridos irmãos, todo enfrentamento, toda guerra, toda disputa precisa haver a preservação da propriedade. Toda guerra que for para preservar a propriedade, ela tem aceitação social, ela cria envolvimento, engajamento, porque é justo que o dono continue dono. Há proteção legal hoje a esse respeito. Mas a palavra do Senhor nesta manhã vem para nós. O Senhor nos despertou para essa parábola, porque a terra, a propriedade, somos nós.
O Senhor nos comprou por preço de sangue. Prometeu nos abençoar. E tem entre nós, irmãos, irmãs, em que se você é a terra, há entre você e o seu dono lavradores maus. Há conflito entre você e o teu Senhor. Há algo que impede o encontro de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos receber o cuidado do Senhor nas nossas vidas de maneira direta. Alguma intromissão, há alguém querendo roubar a tua benção. O Senhor me mostra uma guerra travada na tua vida, nas nossas vidas. O Senhor nos desperta, irmãos, a respeito de lavradores maus. A missão do lavrador é lavrar a terra e dar o pago ao seu Senhor. Mas há aquele que quer roubar a herança, há aquele que quer roubar a terra, há aquele que quer tirar dos domínios do dono o gozo da propriedade. Sabe o Senhor com quem fala, e sabe o Senhor a hora e onde que essa palavra se aplica na tua vida. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará de nós. Não, irmãos. Tua vida, a tua família, as nossas almas, custou caro. Custou o sangue do Cordeiro derramado na cruz. E tem alguém fazendo arruaça na tua vida. Brincaram com a tua fé. Brincaram com o teu sentimento. Brincaram com a tua crença. Brincaram com o teu amor. Estes lavradores serão afastados da tua vida, porque tu és propriedade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de livramento, palavra de encerramento de prisão. O que pode a terra fazer? Nada, porque os lavradores, a terra permanece onde está, e os lavradores dominam sobre a terra. Mas tem um proprietário, tem um dono. A tua terra tem um dono que nunca perdeu uma batalha. É domingo, né? Mas é dia de livramento. É domingo, mas é dia de libertação. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança, igreja? Onde está a tua fé? A tua fé está repousada em homem? A tua fé está repousada no irmão Ene? Você acha que esse homem fraco, limitado, pode resolver o teu problema? Será que a tua esperança está em algum homem? A tua esperança deve estar em Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o dono da terra. É Ele quem se desperta para cuidar da tua vida, da tua alma, da tua família, e Ele ouvirá a tua oração. Não há intermediário, não há bloqueio, ninguém vai roubar
a tua esperança. Ninguém te afastará do amor de Cristo. O Senhor pagou o preço caro. Imagine, irmãos, imagine que todos imaginam, todos entendem, todos se lembram da história do Cristo que nasceu no ventre de Maria, a Virgem, e foi uma criança, e foi um jovem, e se educou, chegou à fase adulta. Com 30 anos começou a sua vida, a manifestação do Espírito Santo na vida, através da vida dele, porque era a emancipação de todo homem judeu, que se dava aos 30 anos. Mas, irmãos, Cristo, é Filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Cristo é pleno desde antes que o mundo, que todas as coisas que no mundo há se formassem. E ele se diminuiu ao ponto de se dar como um de nós. E veio e viveu como nós, sofreu dores e morreu e deu a própria vida por você. Não pense que Deus te abandonaria. Não pense que o Senhor se esqueceria da tua prova. A tua alma tem um preço de sangue na presença do nosso Deus. Tem título de propriedade. Viu, irmão? Viu, irmã? A tua família, a tua vida, a tua esposa, o teu esposo, tem título de propriedade de Jesus Cristo. Está consagrado a viver com o Senhor no trono da glória. O Senhor se levantará para defender o que é dele. O Senhor tirará os lavradores maus que têm impedido que a obra se complete na tua vida. Irmãos, restauração. Tome, por exemplo, uma propriedade invadida, uma invasão. Já ouviu alguém, uma história, de que um grupo de pessoas mal intencionadas invadiu uma propriedade e devolveu a propriedade melhor do que quando ela entrou? Se você é de São Paulo, te convido a ir na Rua Santa Ifigênia, ali no Centro Velho, ao lado da Estação da Luz, da Estação do Júlio Prestes, visitar os prédios invadidos. Quem invade, destrói. Quem invade não cuida direito. Querem tomar uma propriedade que tem dono. O Senhor conhece a sua situação, a maneira como você se encontra, porque cuidaram mal, maltrataram, mas a propriedade continua de Jesus Cristo. O Senhor limpará as tuas vestes, afastará aqueles que te afastaram, que te impediram que você tivesse contato com o dono da terra. E o Senhor renova as promessas de paz, de benção na tua vida e no meio dos teus. Alegra-te, igreja. Alegremos-nos todos na presença do Senhor, porque o Senhor afastará tudo aquilo que impede a nossa comunhão direta com Deus. Esta é a palavra. Ainda que você esteja maltratado,
ainda que você esteja maltratada, ainda que olhem para você e você não valha nada, porque um prédio invadido, todo destruído, ele vale muito pouco. Podem ter falado que você não vale nada, mas você vale muito. E o Senhor vem por essa palavra te anunciar: ei, você vale muito. Você vale muito na presença de Deus. E as promessas do Senhor se renovam na tua vida hoje. E será afastado os malfeitores, aqueles que te maltrataram, o Senhor tirará do meio de vós. Se é homem, se é espírito, se é enfermidade, se é julgamento, não sei. O Senhor o sabe. Mas lembre-se, você vale muito. É propriedade de Cristo. É terra fértil. Uma terra invadida, quem que se preocupa em arar, colocar os minerais certo, fazer uma plantação que dure anos? Tem uma madeira, irmão Bruno, chama teca, uma madeira que é utilizada em embarcação, uma madeira muito dura e resistente. E essa madeira vale muito dinheiro. Só que a teca, a seringueira, é 30 anos para colher, para cortar. Você acha que um invasor vai plantar teca? Irmãos, o Senhor não tem projeto de dia, o Senhor tem projeto de vida eterna para nós. É longo prazo. E você pode estar machucado como estiver, mas é propriedade do Senhor. Recebamos essa palavra na certeza da proteção do Senhor na nossa vida, na vida das nossas famílias, e que em tudo, por nós, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Agora, em ato de agradecimento, irmãos, iremos agradecer por esse culto. Apresentaremos também as enfermidades, as pessoas que sofrem nos hospitais, aqueles que precisam das nossas orações, tantos pedidos que surgem no chat da transmissão do culto, outros que temos aqui registrado, mas apresentaremos todos nas mãos do Senhor. Em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração, agora em ato de agradecimento, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos, Senhor eterno, porque por esse mesmo nome, este santo serviço está sendo encerrado. E te agradecemos, Senhor, porque não faltou a tua comunhão no meio de nós. Te somos gratos pelos hinos cantados, pela oração que tu deste à igreja, pelos conselhos, maiormente pela tua santa e bendita palavra. Senhor, cuida de nós, Senhor, aleluia. Senhor, somos propriedade tua. Senhor eterno, se as nossas obras, se as nossas mentes não são agradáveis diante de Ti, perdoa-nós, Senhor, mas nunca nos deixe e cuide de nós, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Somos gratos, porque mais uma vez Tu se lembrou de nós e renovou conosco, Senhor, a Tua aliança. Graças damos a Ti em tudo quanto Tu nos fizeste. E permita, Senhor, por esse cuidado, por esse amor, por essa dedicação, Senhor, a qual Tu nunca tem nos dispensado vazio, nós Te pedimos, Senhor, olha por nós, mais uma vez Te pedimos, pelas nossas enfermidades, pelas lágrimas derramadas, Senhor eterno, nos nossos travesseiros, pelos nossos lamentos, depressões, dúvidas, enfrentamentos que temos, Senhor.
Muitos dos teus filhos, as tuas filhas, passarão por cirurgia pelos próximos dias, enfrentando enfermidades do câncer, enfrentando enfermidades de Covid e tantas outras enfermidades, Senhor. Quanta oração temos pedido, Senhor eterno, pelas crianças que estão no Itaci, pelas crianças do GRAAC, pelas crianças que estão, Senhor eterno, nos hospitais. Senhor eterno, nós te apresentamos, ó Pai amado, a Camilinha. Senhor eterno, te apresentamos crianças com leucemia, te apresentamos a Juliana com câncer, Senhor, nos seios, te apresentamos o José com câncer no joelho, que está chegando na bacia, te apresentamos a mãe dele, a Sirineia, desenganada há décadas, Senhor eterno, com esta enfermidade terrível. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão, Senhor eterno, com diabetes descontrolada, problemas de pressão, aqueles que estão internados, entubados com a Covid-19. Senhor, visita os rins, visita os pulmões, visita, Senhor, as células cancerígenas, visita os corações, as mentes, Senhor eterno, onde há célula maligna, coloca célula saudável em nome de Jesus, nosso Senhor. Te pedimos, Senhor, te imploramos, te invocamos a tua misericórdia, Senhor. Cuida do teu povo, restabeleça a saúde, expulsa a saúde com raiz e tudo da vida dos teus filhos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado por nós, ó Pai. Quanta casa, Senhor eterno, chorando, quantos pais lamentando, Senhor, mas a terra é sua, Senhor, aleluia. Senhor, a terra é sua, Senhor, foi consagrado a ti, ó Pai, e nós te pedimos, Senhor, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida, Senhor, dos teus filhos, as tuas filhas, e o teu nome será glorificado. Graças te damos por tudo, Senhor. Temos certeza que o teu Santo Espírito visitará os corpos, os corações, as mentes, os espíritos, as almas do teu povo e fará obra de redenção. Você fará obra, Senhor, de renovação de favores, fará obra, Senhor eterno, com a visitação da saúde, Senhor, da paz, da alegria, Senhor. Reúna as famílias que estão afastadas, ó Pai, e permita que haja gozo, aleluia, no meio de nós, aleluia. O teu povo tem chorado, tem lamentado, chorado os teus mortos, mas que seja tempo de reunião, de alegria e de saúde, Senhor. Que haja festa no meio do teu povo, Senhor, que haja regozijo no meio do teu povo, Senhor, porque tu tens se olhado, tem olhado, Senhor, e tem visitado a tua terra, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós, Senhor, entregamos, consagramos a nossa vida a ti, consagramos a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, porque a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma é terra sua, Senhor eterno. Graças te damos por tudo, na certeza de alcançar os teus favores, na certeza de alcançar o teu milagre. Graças te damos em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, glória a Deus, aleluia.